Por quê? Porque é algo que diz respeito ao indivíduo. É barato a gente pensar isso, por exemplo, nesse momento que a gente está na pré-eleição, enquanto todos os nossos problemas são tratados nas campanhas eleitorais no sentido da autoria, né? É quem roubou, quem fez, quem errou, quem é incompetente, e ninguém discute que, na verdade, existe uma máquina muito mais ampla que é falha e problemática no sentido coletivo dela e não no sentido individual. Soluciona a questão da autoria, não chadado só. Tá? É isso, sabe? Não adianta. Bobagem. Precisou um cara, do meu ponto de vista reacionário, aliás, um dos fundadores do PSDB, e um cara que foi, inclusive, ministro durante o período da ditadura, que foi o Bresser Pereira, fazer um discurso no comício lá na campanha lá do PT, lá no Tuca, para dizer isso. Ele falou lá no comício do PT, falou lá, o foco da campanha está equivocado e a partir do momento em que ela se coloca no sentido da corrupção, de entender quem roubou, quem não roubou, quem foi corrupto, quem não foi corrupto, quem vai deixar de problema, porque não adianta, né? O Chico de Oliveira, quando teve a eleição da Marta em São Paulo, ele escreveu um artigo que foi censurado na época, não censurado oficialmente, mas na época ele era do PT e obviamente que o partido não deixou ele publicar o artigo, porque senão ele era contra a eleição da Marta. Aí ele publicou depois. Era um artigo onde ele explicava por que a corrupção ela é endêmica ao nosso sistema democrático. Então não interessa se vai entrar a Marta, se vai entrar a Dilma, se vai entrar o Aécio, se vai entrar a Luciana Genro. Se entrar, vai ter corrupção. Seja quem for. Pode ser a Luciana Genro, que ela vai roubar. Porque não é ela que rouba. O sistema é organizado a partir disso. Então, mas aí eu acho impressionante essa necessidade de saber quem foi, né? Não é à toa que faz muito sucesso as novelas do Quem Matou Odete Reutemann, né? Enfim. E aí essa questão da autoria. E aí eu acho um barato, porque, na verdade, uma das coisas que sempre me chamou muita atenção no Brecht, desde que eu comecei a estudar o Brecht, é isso. E foi uma das coisas que eu joguei para a Fanny lá na direção 2, né? Nessa relação da coisa da cena pública que ela colocou, mas nessa relação da autoria. Porque o Brecht, ele tem uma forma de trabalho, a relação de trabalho dele, e isso é algo muito pouco falado, muito pouco estudado. E quando é falado no sentido da autoria, ou seja, no sentido crítico equivocado ao próprio Brecht, que é o trabalho coletivo, né? Dizer que o Brecht escreveu as peças dele, dizer que ele era o diretor, dizer que é um equívoco, porque, na verdade, o que ele fez ao longo da vida toda foi montar coletivos de trabalho, onde os textos eram escritos juntos, em várias mãos, onde sempre foi assim. E aí, a imagem que se tem dele é ou que é ele que fez, porque ele tinha uma genialidade em alguma coisa, ou, que eu também já vi, tem textos e coisas sobre isso, ou não. Ele era um sacana que roubava dos outros para dizer que ele fez. Né? Roubava dos outros. Então, quer dizer, a noção de roubava dos outros ele já é uma noção que prescinde da necessidade de saber quem é, né? Da autoria. E aí eu me lembro da totalmente relacionado com essa coisa dessas relações de poder, né? Que é o que eu mais posso usar esse termo, pesquisa dentro do processo de direção. E aí eu me lembro na direção 2 da Fanny encarando de frente a perspectiva de montar uma peça didática com não atores, com não sei o quê, pesquisando a gente próprio, indo não sei o quê, e aí eu me lembro de uma demonstração que ela fez, de um processo de ensaio, de uma coisa, e aí eu me lembro dela, sim, falando, você vai falar agora você senta, agora você fala isso, não, fala mais alto. Eu minha vida esse dia. Você está prestando atenção no que você está fazendo, né? Você tem certeza que esse é o caminho?
do que a gente está conversando, que a gente tá, né? E é um pouco isso, assim, mas aí eu acho um barato porque é isso, porque o que eu tenho acompanhado desde lá, o processo da Fani, é esse processo da crise nessa coisa, né? A outra coisa que isso me traz... nesse lugar. Desmanchar em vários lugares, né? Porque eu sou mandona, né, José? Tá vendo? E a outra coisa que isso me traz, né? Aí eu vou pegar uma coisa que o Clóvis falou, mas que a Fani falou antes lá também, né? Essa coisa da sala de ensaio, né? A necessidade de ir para a sala de ensaio. A Fani falou, o Berilo queria ver ensaio. Até o Minho que fez o vídeo ficava me pedindo, Fani, que dia que vocês vão ensaiar? Eu, não tem, você quiser gravar mas muito isso também já me mostra uma própria contradição nossa, né? O que eu acho um barato do processo da Fani, e acho que esse trabalho, e imagino que pela fala do Clóvis, o que aconteceu lá no domingo traga essas questões e essas desmanchar essas coisas, é um pouco isso, assim. Eu acho que é um questionamento dos lugares onde a gente põe o pé, e aí achei interessante essa coisa da casa, né? Porque eu acho que é isso. Aí eu fiquei pensando, por que gerou na Fani essa crise, fiquei aqui pensando agora, hoje comigo, essa crise de eu querer ver um ensaio. Porque quando eu falo que eu quero ver um ensaio, eu não quero, em momento nenhum da minha parte, né, queria passar para você a ideia de que eu queria ver algo específico. Poderia ser um ensaio, não pode ser uma conversa. Foi uma conversa, né, quando você viu. Um ensaio não pode ser uma conversa, um ensaio não pode ser sabe, não pode ser um café, não pode ser um jantar. A gente fez o jantar. Exatamente, sabe? Quer dizer, já existe uma pré-definição do que deve ser um ensaio. Né? Sim. Aí eu ia falar, essa é uma das minhas crises, e aí achei um barato que isso apareceu aqui na fala e na coisa. Essa, por exemplo, é uma das minhas crises pessoais com o treinamento de ator. Por exemplo. Porque eu não consigo deixar de pensar que o treinamento de ator não é a padronização, sei lá, de um corpo, de uma voz, de uma coisa. Para chegar num estado de qualidade X, né? Eu também enfim, nem que não seja qualidade, mas de uma determinada forma específica. A gente discutiu isso na segunda-feira, inclusive, na nossa... Num determinado lugar, né? Enfim, né? Se você partir de um pressuposto que você tem lá um grupo, sei lá, de 20 pessoas que participam de um processo de um treinamento, né? E aí, de expressão corporal, de corpo, de não sei o quê, de como, né? Enfim, eu não sou professor de corpo, mas fico imaginando, né? Acompanhei alguns professores de corpo. Eu tenho a sensação de que aquelas pessoas, claro, que podem manter individualidade, mas queiram ou não queiram, traçam um certo perfil, né? Isso é muito interessante porque, se você perceber, por exemplo, bom, isso, eu acho que tem níveis também, né? Mas se você for, talvez no nível radical, por exemplo, do Antunes, você pode assistir a peça que for. Se o cara fez CPT, você vê na hora. Aquele cara fez CPT. O corpo dele fala para você, eu fiz CPT. Isso na EAD também. Na EAD também. Nossa, muito característico dele. Enfim, né? Mas o treinamento vai imprimir marcas, né? Com certeza. Claro, imprimir marcas. Né? A menos que essa seja a intenção, se pensar numa coisa mais oriental do treinamento, né? E aí eu acho isso, assim, né? Eu fico pensando essa coisa, assim, da sala de ensaio. Agora, uma das coisas que eu pressionava a Fani, no sentido de que eu quero ver, de que eu acho que tem que ver, que eu acho que não sei o quê, e eu acho que isso foi uma coisa que a gente não conseguiu no trabalho. Quando você falou da banca, por exemplo, vamos fazer uma banca com várias pessoas, eu falei, mas para que você vai fazer uma banca com várias pessoas? Por que você não vai chamando as pessoas ao longo do processo? Né? Era um pouco isso, porque o ensaio não precisa ser, pode ser o processo. Ainda mais na proposta que a Fani faz, por que o domingo tem esse peso? Por que as pessoas não podiam estar vendo, assistindo, né? Eu sou brechtiano, não adianta, eu fico lembrando do Brecht, que o Brecht tinha isso, o Brecht sempre ensaiou a sala aberta. E sala aberta para a rua, no sentido que se a pessoa está andando na rua, passa e quer entrar para assistir um ensaio dele, entra e assiste. Sagrado, né, Dani? Não, sagrado, né, que a gente trabalha com portas fechadas, né? Não, sabe? E tem depoimentos de colaboradores dele, lá, de pessoas que trabalhavam com ele, de dia que tinham 50 pessoas que ninguém sabia quem era assistindo o ensaio.
Legal, né? Então foi um pouco isso que eu coloquei. A outra coisa que eu acho que é interessante na fala da Fanny, de ouvir a Fanny falar, e eu não sei o quanto que isso, aí vem a falha de não ter conseguido estar aqui no domingo, né, o quanto que isso transpirou para o domingo, para a coisa, é essa dimensão do trabalho, né? Eu achei barato ouvir ela, ao falar de como foi o processo, falar tanto do trabalho que deu fazer aquilo, né? Em N fatores, né? No trabalho da produção, da coisa, de construir, de conseguir lugar, de fazer, e o quanto que isso interferia no próprio processo da criação, o quanto, né? Que eu acho que é algo que também a gente, às vezes, enquanto artista, e a arte nesse lugar que se coloca do sagrado, às vezes esquece, né? Eu me lembro do choque que me deu. Eu tentei achar aqui, não achei rapidamente. Quando eu vi um vídeo do BR3, era um documentário sobre o processo do BR3, né? E eu me lembro que tinha, bom, enfim, aí tinha, né, o Tó falando, tinha não sei quem falando, tinha a Rafa, mostrava tudo, aí mostrava a cena do BR3, aí mostrava o ensaio, aí mostrava não sei o quê. E aí teve uma cena que era muito rápida, que eu não sei o quanto foi proposital ela colocada ali, ou se foi sem querer, se ela escapou do controle de alguma maneira, que era uma manhã, assim, né, São Paulo gelada, assim, meio uma névoa, assim, na beira do Tietê, com um barquinho, os técnicos de iluminação chegando com os refletores, né, e com umas botas altas, porque eles tinham que pisar na água, na beira do Tietê, e com umas escadas gigantescas para pendurar naqueles paredões da lateral do Tietê, os refletores, as coisas, sem um equipamento de segurança. E aí eu que sou técnico de luz, na hora isso me saltou à vista. E aí eu me lembro que aquilo ali me chamou a atenção nisso. Falou assim, gente, como a gente esquece do trabalho, né? Tem uma fala de uma peça, tentando lembrar qual é a peça. A fala é nítida para mim. Eu acho que é o nome do sujeito do Latão, em que ela fala, a atriz fala isso, né? Fala, mas a gente, né, discute, mas a gente esquece do homem que está ali só para trabalhar. Então essa dimensão do trabalho, eu acho que é uma dimensão importante, que eu acho que a arte contemporânea tem esquecido um pouco, né? Eu acho que ela já esteve mais forte na pauta do dia da discussão do trabalho. Se vocês estão falando tanto em política, em coisa de política, eu acho, aí, enfim, aí é uma posição política minha, que não há possibilidade nenhuma de ser político se a gente não encarar de fato e de frente uma coisa que se chama luta de classe e que, portanto, significa entender o lugar social e econômico de cada um no mundo. E aí entender por que então essa dimensão do trabalho muitas vezes é esquecida. Isso é luta de classe. Isso é política, né? Então acho, assim, não dá para falar de política. Do meu ponto de vista, eu acho que não dá para falar de política se não for a partir daí, né? O trabalho era um dos nossos temas. Eu sei, por isso eu estou reforçando, assim, acho que, né, nesse sentido é que vem um pouco a minha, enfim, a Fanny sabe um pouco, o Clóvis sabe disso muito bem, né, tanto que ele já fez piada aqui, né, mas é esse um pouco a minha birra com a performance. A minha birra com a performance é a percepção que eu tenho um pouco como é que eu posso dizer assim, do apagamento, ou pelo menos se não for um apagamento, mas de um certo esfumaçamento das tradições históricas, tá? E principalmente tradições históricas que estiveram já em momentos cruciais ligados exatamente
há uma briga histórica política, uma luta política muito forte, né? Bom, sendo um pouco, queria que o Clóvis ouvisse isso, enfim, sendo um pouco Suassuna, já me incomoda a gente não ter dado ainda um nome brasileiro para esse trem, porque a palavra performance, por mais que exista em português, ela não traduz o sentido da palavra performance em inglês. Então, na verdade, o que a gente fez foi a incorporação da palavra inglesa ao nosso dicionário. E o Word grifa ela todas as vezes que você escreve. Então, já me incomoda até hoje ninguém ter dado um nome brasileiro, português, para esse trem. Isso já sendo um pouco Suassuna, né? Com toda razão. Primeira coisa, né? E a segunda coisa é esse apagamento, né? Nesse sentido, eu tenho, e aí, enfim, a gente discutiu isso no TCC lá do Clóvis imensamente, e é barato que aparece aqui de novo, né? Quando a Mariana fala é teatro e ao mesmo tempo não é teatro, né? Quando o Clóvis fala também, tem alguma outra coisa, que é um pouco essa preocupação, ou quando você até fala, né, que não quero ser chamado de professor, prefiro um outro nome porque professor. Eu tenho particularmente uma birra com isso, porque eu acho que o nome, ele, é claro que ele enquadra, mas ao enquadrar ele traz a historicidade com ele traz a história com ele. Então, quando você nega o nome, você apaga a história. Tá? Quando você começa a dizer não é teatro, é performance, você descola algo daquilo que veio antes. Você diz que isso é novo. Existe algo que é diferente, que é novo, e aí você apaga aquilo. E aí eu me lembro que isso bati o pé com o Cláudio. Por que você não chama o trem de teatro? Você acha que o teatro que foi feito na Grécia é igual ao teatro que foi feito na Idade Média, que é igual ao teatro que foi feito no Renascimento, que é igual ao teatro que foi feito no século XIX? Não é. E por que todos podem chamar teatro e agora não pode mais? Porque mudou. Pode ser teatro e ter mudado. A diferença é que você não apaga a sua tradição, a sua história. Agora eu entendi essa crítica na minha monografia. Entendeu? Quando eu ficava enchendo o saco, não quero fazer conceitos, não quero botar conceitos, não quero discutir conceitos. Eu falo, mas você precisa. Precisa, porque o conceito é a história. Isso não significa entender aquilo naquele momento histórico e a transformação daquilo para outra coisa, né? Tem muita coisa feita, por exemplo, no teatro político do final do século XIX, do início do século XX, tem muita coisa performática feita, mas que não tinha esse nome. Chamava teatro. Chamava teatro. Quando você diz que não, eu não faço teatro, eu faço performance... Chamar de teatro, às vezes, é não se importar mesmo com o conceito, né? É assumir que exatamente. Eu acho que é muito mais não se importar. É transformar muito mais o conceito. É ser mais radical nesse sentido. Eu acho que nesse final, assim, de processo, chega um pouco nisso, com esse ranço, com os conceitos. Você fala, mais fácil chamar de teatro mesmo. Que você não tem que ficar se embrenhando em campos, assim, meio lamacentos, até. Faz mais. E deixar de perceber outras proximidades. Porque, por exemplo, para mim, queria que o Costa também ouvisse isso. Para mim, o que a Abramovich faz é drama. O McDonald's. O que a Abramovich, para mim, faz é drama. No sentido mais clássico e tradicional do mundo. É um processo de individualização, é um processo de necessidade de saber quem é um processo de estetização do real. Para mim é drama. Mas a Abramovich faz drama. Faz. Eu não. Drama burguês. Mas eu já acho que a melhor definição de Marina Abramovich que eu ouvi... A melhor definição dela que eu ouvi nos últimos tempos é que ela é o McDonald's da performance. Mas enfim, não estou aqui falando, saiu a hora que eu tá vendo? Eu fiquei obrigado. Não estou tão distanciado.
Foca mais de 7 anos. Ele está contando aqui. Ele tá contando aqui. Que é a mesma história há 7 anos. Né? Por exemplo, pensar no outro é dar-lhe um lugar em nosso corpo. É uma frase da Diegues, não é isso? Da onde que a Diegues tira pensar no outro? Pelo menos Alguém eles Diegues sabe? gostam os dois, né? Ou não? Eu gosto, mas depois acho... você me mandou ver. Não, eu acho. Mas uma das coisas que já me encanta na Diegues, por isso que eu te mandei olhar, é o olhar para a América Latina que ela trouxe, pelo menos. Já começamos a melhorar daí. Né? E o ponto de partida checkneriano, porque se é para falar de performance, eu ainda gosto mais do check. Mas enfim. Mas da onde ela tira pensar no outro? Quem sabe? Vamos lá. Não? É do Brecht. O Brecht dizia que o teatro dele era o teatro de pensar na cabeça do outro. O que eu quero com o meu teatro é pensar na cabeça do outro. O Brecht dizia isso. Agora, por que o Brecht dizia isso? Olha a importância da história e o quanto que é importante a gente perder a história. Por que o Brecht dizia isso? Vamos lá. Em 1928, vamos lá, eu sou historiador, não adianta. Em 1928, o Brecht estreia uma peça chamada A Ópera dos Três Vinténs. Tá? No mesmo ano, 1928, o Piscator escreve um livro chamado Teatro Político. Tá? O que as duas obras, tanto o livro do Piscator quanto a peça do Brecht, estão fazendo é preconizar um momento novo no processo e na história da arte política que eles vêm desde o final do século XIX de alguma forma acompanhando, que é o momento do nazismo. Tá? Qual é a grande questão? Tem uma frase no livro do Piscator que eu acho fantástica, que eu acho linda, que ele fala que a questão dele nesse livro de pensar o teatro político é porque ele tem que repensar o teatro político a partir de um outro paradigma, que é o seguinte: hoje o meu público está no escuro. Até então, eu sabia quem estava sentado na plateia. E a partir daí eu estabeleci uma relação de diálogo muito próxima, muito direta. Hoje eu não sei quem está na plateia. Pensar na cabeça do outro, pensar no outro, é não poder pensar com o outro. Porque até então, o que aconteceu na Alemanha do final do século XIX até esse momento, foi um processo de fortalecimento das forças trabalhadoras gigantesco, a ponto que exatamente no início da década de 20, década de 10, início da década de 20, você tinha organizações, sindicatos, organizações trabalhistas, que se organizavam em organizações culturais, a ponto de que você tinha, por exemplo, clubes teatrais com mais de 1.500, 2.000 associados, todos trabalhadores. Ainda existem resquícios disso até hoje, mas numa retomada pós-guerra, enfim, mas existe. Então, esse rompimento público, cena, palco, plateia, ele era um rompimento histórico, ele é um rompimento político. Né? Quem está fazendo teatro é um operário para um outro operário e eles vão conversar sobre teatro, e o teatro é o espaço do debate, da conversa com. Com o nazismo, isso é interrompido. Eu passo, eu não tenho mais acesso ao meu igual. O Brecht não tem mais como fazer teatro para o seu... Mas acho que ele está sempre assim, 20 para meio-dia. Não, você vai. Onde você vai chegar? 20 para meio-dia. Eu vou em uma hora. Não há mais a possibilidade do Brecht